Baby, show me how to break away. Living in a brand new day. You show me. Minha produtora me puxou e falou no meu ouvido: você só canta mais uma música e vai acabar e você não vai falar mais nada, senão você vai daqui pra delegacia. Naus ainda eu cantava, mas eu cantava escondido. Eu tinha muita vergonha. E aí eu chamei uma vez meu primo, falei, eu ensaiei uma música, vem ouvir. Aí eu cantei e ele fez assim, legal. Sempre, já fui até a Paquita da Xuxa do Amazonas. E na época foi a Marlene Matos que fez a audição. Conta como é que foi. E a Kelly foi na época que ela focou nas crianças. Então veio a Marlene, que já trabalhava com a Xuxa. Tchananã, tchananã. Acho que eu trabalhei com ela durante uns 3 álbuns, assim. Ela falou, onde você quer ser o retorno? Aí eu falei, no meu ouvido. What? Eu não sabia o que era retorno, Retorno, gente. Ai, chata, não aguento mais essa menina. Chama logo sua amiga pra gente ouvir. E vambora. Eu lembro de cantar, suar, as costas, sentir escorrer nas costas, assim, um suor horroroso. Falei, não vai dar certo. Não vai dar. Inclusive, perdi contratos com gravadora porque não cantava funk. Mas ela canta funk? Não. Então, thank you. Agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop! Boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Amiga mulher, seja bem-vinda ao Pod é Pop. Eu sou Camila de Laços de Família, querida. Eu raspei, meu amor. Olha, eu acordei assim, fiz... E quem chorou foi ela, gata. Gente, ela quer porque contar a eu história corto pra meu todo cabelo, mas quem mundo. chora, a Camila, é essa, Te gata. banca. Mas seja bem-vinda ao Pod é Pop, essa revista semanal do assuntos assim mais aleatórios do mundo, mas assim, divertido como a senhora gosta. Eu sou Henrique Martins e ele é Everton E Franzói. aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa semana aí de Pride, nesse mês de Pride, a gente queria agradecer o carinho que estão tendo aí nas festas com a gente. Muito obrigado, viu, pela recepção de todo mundo. E já vamos pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra ir mais novidades do Pod é Pop pra você. Tem a gente na página de cortes, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, TikTok. Tem a gente em todos os lugares. Kawaii, Kiwine. É, meu Coloca amor, lá, menino, estamos Pod também é nas Pop. melhores festas com o Giro do Pod. O Giro do Pod leva você a se divertir nas festas com a gente. Já que a senhora não sai de casa, tá cansada, ou se a senhora foi na festa e quer recordar um pouquinho mais como foi aquele momento, o Giro do Pod traz isso pra você, amiga mulher. E aí que a gente fez essa semana de Pride, vai sair o nosso vídeo aqui em playlist no Giro do Pod pra vocês poderem ver o que a gente aprontou. Estivemos na Sun, estivemos na babado. Estúdio 40 e por aí estivemos. E a gente vai pedir também pra vocês entrarem na playlist do... Tem o Giro e também tem a do Desafio. O Pod é Pop Desafio, onde a gente tá trazendo 2 influencers, DJs, pra poder competir aqui em troca do troféu do Pod é Pop. Amor, esse troféu que brilha no escuro. Não é um vagalume, mas brilha no escuro. E aí dá pra você poder Maker. E dá pra você poder competir junto com os seus aliados ou a sua galera que você torce ou não, tá bom, menino? E o aliado da diversão é quando a gente fala pra produção o quê? Solta a vinheta! Vai lá, produção! Agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop! Ai, meu bem, e pra você, nesse momento, a senhora precisa do quê? De um estilo novo. Uzi Roof está aqui pra te acompanhar, querida. São lentes polarizadas UVB, UVA, de acrílico prêmio. E se a senhora quiser levar pra sua festa também pra brilhantar mais esse momento, a Uzi Roof leva estantes pra sua festa pra senhora poder também vender um óculos lá pras manas que precisam de um óculos na noite, entendeu? Gente, é com o Uzi Roof que você garante o teu estilo com muita qualidade, que nem o Henrique falou, a Uzi Roof leva um stand lá com o vendedor babadeiro pra poder escolher o seu modelo ideal. É que a gente sempre fala, 3 horas da manhã, a bicha já tá lá pra lá de Bagdá, menina. Então vamos lá, pôr um óculos pra poder ficar bonitinha pro boy, entendeu? Se eu, não, esqueci meu óculos pra comprar meu look, vou pro after. Também vai lá, compra o óculos com o seu Uzi Roof. Ai, não quero, não tô na boate. Entra no Instagram, também dá pra você poder pedir o seu Uzi Roof. E também tem novidades mais pra frente de Uzi Roof junto com parceria de Pod é Pop, mas a gente vai contar pra vocês mais pra frente. É, querida, e de boate, a nossa convidada de hoje entende. Uma manauara carioca, swing sangue bom, que é artista desde criança, amante da dança, coreógrafa, depois se tornou cantora, compositora, já teve singles em novela, entendeu? Um sucesso da cena com vários hits que a senhora vai lembrar, e aí novos hits, sucessos chegando aí pra gente. Eu tô até querendo trazer ela aqui há muito tempo, né? E aí calhou as agendas darem certo, tanto a dela, né, que é principal, quanto a nossa. E a gente tá muito feliz de receber
ela aqui. Ela tem mais de 100 mil seguidores nas redes, menina do céu. acompanhada. É do signo Real de Pix, É do acabou, signo de aposentou. Ares, tá no teu time. Ai, gata, as arianas são artistas, Duas entendeu? Ana Maria Satanás. Braga, Xuxa, Anitta. O que vai dar, Ela. duas Satanás? Duas Ariana aqui do meu lado hoje nessa bancada, menina, que é isso. Tem bastante Ariana que vem pra cá, né, amor? Sim, querida. Será que ela tá namorando, tá solteira, tá casada, relacionamento aberto, procurando um amor? Eu vi que ela é da família de um dos personagens da televisão mais queridos. É, menina. Quem nós trouxemos aqui? Lorena Simpson! Ai, que legal, que maravilha. Olha, Maravilhosa, menina, vocês obrigado, queriam beleza? amada. Vocês têm aí com Lorena Simpson, gata. Já teve até aplauso. Lorena, por favor, antes de vamos começar essa conversa, escolha Já um Use escolhe um Roof. presente. Eu sei Ai, que a meu senhora Deus, eu deve sou tão gostar de um indecisa. óculos de balada Ai, eu tô na aqui, dúvida. assim, ó. Eu preciso escolher um agora? É, pra gente poder ver só o que vai ser o Olha, Mas aí presente. eu tenho que provar? Esse aqui eu fiquei Esse de aqui, olho. eu acho que esse aqui é a sua cara. Eu acho. Bora ver se vai ficar Vamos por aí. bonito, Bota se vai lá, ficar Maiara, na tela bela. grande pra ela poder ver aí, ó. Olha que bafo. Ficou bom, ficou bem aonde? Maravilhosa. Menina, a beleza. Tem outro que eu tô de Qual olho, que que é é meio sua? moderno. Ou Bota. esse azul aqui, ou esse prateado. Ah, você gosta de uma coisa mais Juliette? Então, bora ver se fica bom, se fica moderno, se Eu fica acho, eu gosto do esquisito. prata. Boate. Ai, eu gosto, tá diva também esse. Não ficou meio 3 ratos e 100? Não, você também gosta de vestir uns looks bem babadeiros. Eu acho que É, dá pra é poder esportivo, assim, né? E uma lente azul, ó. A gente já querendo Mas vender os todos. roupas pra Lorena. Vamos todos. Não, eu Mulher, Ah. gente, mulher é assim. Acho que é esse, não, né? que, Acho não, que esse é não. bonito. gosto, dá pra você usar com várias coisas. Eu acho que você vai pegar mais é pro dia a dia. Essa a entendeu? Lorena Você usaria consegue. ou a mais- Lorena Simpson usaria? A Lorena, as duas usariam. Usariam As essas? duas. É, porque tem Sim. isso, né? Às vezes a artista Tem usa coisas um... que eu vou usar só em palco e sendo Lorena Simpson, e tem coisas que só no meu dia a dia. Ai, mas eu acho que esse aqui vai servir pra É, tudo. eu acho que ele, Eu acho. ele, Eu acho que é ele mais cumpre, é, cumpre o papel. papel. o transparente ó. vai com qualquer momento, em qualquer momento. É, exatamente. Presente do Ai, Zilf pra você. Obrigado, Zilf. Amei, thank you. Obrigado, Lorena, por você ter vindo mais uma vez aqui pra poder falar com a gente. Mais uma vez, não, pela primeira vez, né? Enfim, deu certo, Enfim, né? deu certo. Não mais Eba. uma vez, né? Enfim, deu certo pra gente poder calhar aí as agendas. Mas me fala uma coisa, então, o Henrique começa a apresentação, a gente já conversou sobre isso. Você é de Manaus. Você era terra do sol, Manaus, amiga. Muito sol, a terra do calor, da sauna molhada, do Passada. tambaqui, da farinha. A gente já E onde foi é que pra- ficou o tom do sol de Manaus? Manaus. Acabou, né? E nem do Rio de Janeiro, a senhora se esconde. Não, e quando eu morava lá, eu era mais. Não que eu não seja bem branca, né, gente? Mas eu morava em Manaus, eu era mais ainda. Eu tinha até alergia de falta de sol. Olha só. Mas porque você nunca curtiu tomar um sol? Sei lá, eu acho que não muito mesmo. Tá, lá porque- eu ficava bem escondidinha em casa. assim. Isolada. É. E foi ficar tanto tempo em Manaus isolada foi que te trouxe pros grandes centros? Ah, eu acho que foi o buscar o artístico, né? Que Manaus é maravilhoso e tudo mais, mas o artístico, pro que eu queria fazer, assim, lá eu me sentia um pouco limitada. Então. Não tinha tanta oportunidade? Não tinha tanto. Eu era bailarina, grupo Mas você de começa dança. então lá em Manaus já como bailarina. É, Dançando? começo em Manaus, dançando, por influência da minha irmã. Como é que foi isso? Minha irmã começou a dançar desde os 5. Olha só. Eu sou 3 anos mais nova. Mas eu que demorei. tipo de dança? Ela fazia jazz, sapateado, Ah, essas tá. coisas Ah, assim. tá. Tipo, então E você já aí- veio de lá também, fazendo... Mais ou menos, Nessa porque base. eu demorei pra ser uma criança que conseguia se concentrar numa aula de dança. Então eu queria correr, suar, correr, ficar com os pés pretos de correr. Mas quando você fazia aula de dança, era jazz? Era. Jazz, Deixa tá. ela falar, gata. E aí, já pros. Assim, fazia na escola, dancinha na escola, essas coisas assim, mas nada muito sério. Minha irmã que já sempre fez, fazia as apresentações de fim de ano no teatro e tal. E aí, já para uns 9, 10 anos que eu já. Ela era do grupo avançado, e eu entrei já no intermediário, toda tortinha, bichinha. Mas aí depois fui engatando, e aí Sem engatou. compassos. Não, nada. Sem E aí, coordenação. um pouquinho. pouquinho. Só bem dura, assim, né? Que devagar a gente vai soltando e tal. E aí depois entrei pro grupo avançado. E aí virou a vida ali sendo bailarina. Então você acha que, tipo, a dança, a pessoa fazendo aula, se ela não tem o ritmo, ela pode pegar, né? Claro! Tem isso? Claro, claro. Então- Eu fui professora
das crianças. Ah lá. Então eu tinha alunas que não conseguiam fazer um passo pra cá, um passo pra cá no ritmo. Mas se você treinar, tudo é treino. A filha da Beyoncé, gata, é um exemplo. A gente viu ela no início dos Por favor, shows e um agora a ótimo evolução exemplo. que ela teve. Obviamente, tem toda uma produção, mas o treino e o tempo traz a sabedoria, né? Exatamente. A gente vê que ela treinou. Sim. Assim, os primeiros shows, a bichinha tava morrendo de vergonha de fazer. Eu acho que também pelos... Ela é grande, né? Ela tem braços gigantescos. Talvez aquela coisa meio adolescente, meio ainda com vergonha do corpo. Mas depois a gente viu, ela se fechou na sala de aula, ensaiou e a gente vê a Nitidamente. evolução nitidamente. Então, Maravilhosa, eu acho desenvoltura que ótima. A Então, aula resolve muita coisa. a arte foi sempre, então, se tornou um combustível pra você? E você acreditava que a arte poderia te recompensar? Porque assim, a gente que vem às vezes de uma cidade mais afastada, de grandes centros, a gente não consegue ver a arte com futuro, muitas vezes com futuro. Não é que eu vou crescer aqui, né? Mas você via que poderia chegar longe? Você acreditava em você mesmo? Eu não pensava em outra coisa, na verdade. Eu tinha até dificuldade, assim, foi chegando aquela fase da escola que a gente tem que pensar qual vestibular que a gente vai fazer. Eu olhava, eu folheava aquilo, eu ia pra cá, eu dizia, gente, O que vai acontecer? eu vou fazer? Eu vou pra arquitetura. Eu pensei, vou pra arquitetura pra desenhar. Minha ideia. Tava lascado com um monte de número, um monte de coisa. Mas eu ia por ali, assim. Então, sempre foi isso, desde muito nova. Arquitetura? Porque Pensou. dentro das opções ali Era o que eu que tinha tinha, pra poder era o mais entrar artístico. É que as Então, famílias, foi- era uma exigência da família que a É. gente estudasse, porque acha que a arte não pode ser remunerada muitas vezes, né? O artista Exatamente. realmente ele é um pouco mal remunerado no Brasil e pouco valorizado. A gente depois podemos falar mais sobre isso. Mas então, como foi esse impulso de você então falar, vou largar Manaus e vou seguir? Mamãe, tchau, como é que foi? O que aconteceu? A gente... eu falo a gente porque era eu e minha irmã ainda, né? Nós éramos desse grupo de dança, competimos várias vezes e a gente vinha para o Sudeste. São Paulo, Festival de Dança de Santos, Festival de Joinville. Ai, sou de Joinville! Ai, o festival de dança lá é maravilhoso, lá é a Festival de terra da dança. dança. Então, quando a gente chega num festival de dança, a gente fica encantada e quer continuar vivendo daquilo. Então, a gente tinha um curso de férias aqui em São Paulo e outro em Curitiba. Nós viemos com uma mala para ficar um mês, para fazer esse curso, outro curso, e depois iríamos para o Rio para visitar a família. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o coreógrafo, um dos professores desse curso aqui, já me chamou, falou, olha, você não quer entrar no grupo? Achei você muito boa, tchererê, tcharará. E a gente via que tinha oportunidade. Hoje tem audição para fazer o comercial, não sei o quê. Amanhã tem audição para fazer não sei o quê. Então, a gente viu um mercado. Que São Paulo existia, além, por exemplo, de ser professora. Você podia trabalhar com aquilo em locais, né? Em Manaus não tinha. Eu fiz comercial em Manaus, mas era como modelo. Gente, eu tenho 1,63, mas em Manaus eu era modelo. Então eu fiz Comercial, né? Belíssima. comercial, belíssima, de loja, fazia uns Passado, desfiles sério. e tal. Então sempre curtiu isso. Sempre, já fui até a Paquita da Xuxa do Amazonas. Ai, bicha! Assim, de personagens exóticos que ela já fez coreografia, a gente vai falar aqui, entendeu? Mas já meu foi Deus. Paquita da Xuxa. Já. E ela é babada, essa Xuxa do era Amazonas, não é? conhecida. O Amazonas é tão meio que outro mundo, a gente Sim. é tão internacional que a gente tem que criar os nossos próprios Sim, personagens. sim, Então tem sim. Michael Jackson do Amazonas, tem Xuxa do Amazonas. E na época, eu vi aquilo assim, tipo, a Xuxa era muito distante pra mim. Mas essa Xuxa do Amazonas ela era conhecida, porque já Ela falava. ela é tinha super duas conhecida. Xuxas do Amazonas. Não satisfeito em ter uma, o Amazonas tinha duas. Tá, meu amigo. E uma tava na TV e a outra não fazia muita TV. Era essa que eu ia, que não fazia muita TV, mas fazia muito show. Tá. E aí, na Semana da Criança, Bombava. no shopping eu vi, tinha um circo e tal, e aí ela fazia todo final de tarde as apresentações e tal, e aí ela falou, olha, a gente vai fazer o concurso de Paquita por um dia. Eu falei, chegou a minha vez. O meu momento. É agora. E vou é um botar, sonho também Vou que- colocar aquela bota, e elas tinham as roupas perfeitas, a botona alta, o chapéuzinho, tudo. E aí fiz o concurso e ganhei, claro. Fui Paquita por um dia. Olha! E aí deu super certo. Que E aí ela legal. me chamou pra fazer audição, pra eu entrar no grupo e tal. Aí fiz audição, fiz algumas. A gente fazia animação de festa. Então cheguei. Assim, eu não tinha nem 10. Eu tinha 10 anos? Talvez não.
Ali, uns 9, muito criança. Acompanhada pela mãe, então, sonho infantil. É, exatamente. A tua mãe Legal, sempre te apoiado. apoiou em tudo? A minha mãe sempre apoiou. Ela não era a pessoa que acompanhava, mas ela sempre apoiou, porque ela também foi bailarina, fazia o balé dela e tudo mais. já Trabalhou vem no de Teatro família de Amazonas. Ó, Olha, família passa. artista. Meu pai também tocava, era uma coisa assim, bem, então, meio do caminho. Uma Eu família fiz artista. até audição pra Tainá. Olha a minha cara. Tainá, Eu fiz a o audição filme da Tainá. Aham. Você tem noção? Eu olhei, eu cheguei lá Ela e falei... acreditava. Ué! Ela Eu falei, acreditava. amor, é uma audição do filme, o quê? Eu vou estrelar o filme na Garota do Amazonas e tal, bichinho. A bichinha sem condição. Mas não passei, claro, né? Perfil, Mas acho, né, eu amor, estava lá assim. tentando sempre que Acontecer. possível. Sempre E que dentro, possível. e dentro da dança lá em Manaus, é diferente a cena do que aqui de São Paulo? Porque a cena de São Paulo é uma cena fechada. Eu já fui em algumas edições mesmo de balé. As bailarinas são um pouco metidas, assim, né? Elas, não sei se pela profissão mais elitizada, É a né? O balé postura. é a Talvez, postura. talvez a postura, É, né? Talvez. Assim, o que a Você sofreu diferença a diferença? é que aqui tem muito mais opção. Né? Lá a gente tinha, na época que eu era de um grupo, só tinham 2 grupos fortes na cidade. Era o nosso e o outro. Era o nosso, que era Cia Ritmos de Dança, e um outro grupo. Então, eram esses grupos. Ou você ia para um ou para o outro. Aí depois surgiu um terceiro grupo, a partir de uma escola normal, que aí tinha as aulas de dança. Então, surgiu esse outro grupo. E chegando aqui, a gente descobre outros milhões de estilos de dança. Ah. Lá em Manaus era street dance. Quero mais ponto. o bafo, assim, né? Aí vamos chega dizer. aqui, a gente descobre que tem o pop, que tem o lock, que tem o breaking, que tem não sei o quê. Então, a gente percebe uma cartela gigantesca de opções pra gente aprender, pra desenvolver. E as oportunidades também, como eu falei, de audição. Trabalhar com cantor, vai fazer um filme, vai fazer um comercial. Eu fiz comercial, foi super legal. Então, aí... começou a entrar. E aí começou a trabalhar, começou a surgir oportunidade. E aí, mamãe, olha, vamos ficar E e a tua mãe tal. falou o quê? E a minha mãe falou, olha, quando foi a vez dela, minha mãe era da dança, mas era da ginástica artística. Quando foi a vez dela, ela quis ficar e meu avô não deixou. Meu avô era bem Rígido. ou outros direito tempos, ou medicina, tanto que é um tio advogado e o outro médico. Minha mãe que foi por um outro caminho. E aí ela falou, eu vou deixar porque na minha vez o meu pai não Não deixou. deu essa oportunidade. Nossa. E aí... Quebrando Tudo começou. ciclos, né? Que eu acho importantíssimo. Exatamente. Evoluiu a mente dela, porque ela percebeu que também foi algo que faltou pra evolução dela, que ela não teve do apoio dos pais. Importantíssimo isso, porque Exatamente. ela quebrou esse ciclo dentro de você. E eu quero. E falando de carreira de dança, eu soube que a senhora passou na audição pra Kelly Key, Vanessa Camargo. Conta pra gente. Mana, como assim, bailarina da Kelly Key, querida? Quem dançou com a Vanessa foi minha irmã. Ah, não foi você? Não, foi minha irmã. Avisa o chat GPT, então. Vou avisar. Chat, foi. did wrong. Mas pra Kelly, eu passei. Na verdade, eu fiz audição pro Ramada. Na época, o Cassino era o auge. E tinha um outro projeto de música eletrônica em inglês, que era o Ramada. Say clap your hands, lá, 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 clap your hands. E aí surgiu a audição do Ramada e da Kelly Key. Aham. Eu não me inscrevi pra Kelly Key. Eu queria o Ramada. Você foi fazer lá pra Minha pra audição. amiga se inscreveu, só que a minha amiga é do Rio Grande do Sul falou: tenho medo de andar no Rio de Janeiro, vamos comigo, o negócio é longe. Eu fui com ela, fui de calça jeans. Eu falei: não vou fazer audição porque eu tava focada no outro projeto. Chegou lá, conhecia todo mundo: não, você tem que fazer. A última vaga ficou entre eu e minha amiga. Ai, que injustiça, bicho. Se eu fosse sua amiga, eu te dava um tiro. Tô brincando. Ficou entre eu e minha amiga. Só que eu era muito magrinha. Minha amiga já era meio Mais encorpada. peitão, mais encorpada. Competiria e com tal. Kelly Key. Exatamente. Não E ia na dar época foi a certo. Marlene Matos que fez a audição. Conta como é que foi a audição, Ai, Lorena. Marlene, meu amor. Foi babado. Aí você foi... com cara de Xuxa, pronto. Não, ela me chamava, ela dizia, eu gostei da lombriga. Ela me chamava de lombriga, gostei dessa lombriga. Ela Você acredita? falou, mas Porque eu era como muito magricela, gente. Eu era muito magricela, de verdade. E eu dançava e me requebrava toda. E ela gostava, eu gostei da lombriga. E ficou entre eu e minha amiga. E ela escolheu a lombriga, que era eu. Mas esse teste, como é que foi? Foi várias etapas ou aconteceu numa Foi etapa várias etapas só? no mesmo dia. Tá. Então, primeiro, o coreógrafo passava uma sequência, a gente ia dançando. E ali mesmo ela ia tocando no ombro e tchau, obrigada, tchau, obrigada, tchau, obrigada. Ela que escolhia. Ela que escolhia. Passado, Marlene, meu ela que amor. escolhia. O artista crescia na época porque Marlene tinha visão do momento, né? E foi uma troca de bailarinos, porque pra Marlene,
Kelly estava com muita intimidade com os bailarinos, ela queria que fossem pessoas novas para não ter intimidade. A Marlene é outro tipo de Tem pensamento. isso, E então. foi um bailarino antigo da Kelly e ela dispensou, foi um negócio chatão, não sei nem se conta. Foi um Passado, negócio chatão. menina, que legal. Kelly ficou arrasada, Mas a Marlene era assim, isso conta também no relato Produtora, da gente. Xuxa. Produtora. Mas isso e o artista já chega documentário onde da chega com um bom Xuxa. produtor. No documentário da Xuxa, a Xuxa teve isso. A Xuxa também era bem próxima às Paquitas. E depois, quando ela percebeu que, que era muito, tava era muito demais, além, ela separa. ela separa mesmo. E como foi dançar Baba Baby Baba? Quero saber, Era muito querida. legal, Curto, eu não fiquei era? muito feliz porque eu comecei a trabalhar mesmo com aquilo, tinha muito show e foi muito legal trabalhar porque era uma artista super conhecida, a gente fazia muito show, a gente fazia programa de TV, vim muito pra São Paulo. Passou algum perrengue Fiz. com Kelly Key? Conta pra gente. Não, Artístico. acho Tipo que assim, não. Eu passei mal uma vez, em um dos shows, em uma estrada só, mas assim… Mas lembro ela de- pegava a estrada junto com vocês? Ou ela tinha um carro? Porque a gente viajava muito de ônibus, e um ônibus fretado, aí Sim. ela ia lá na frente e tal, tirei Aquela separação que a própria Mariana já fez, né? Tipo, já falou, não quero contatos com a minha artista. Acaba que fica um pouquinho, não tem como, a gente viaja muito e tudo. Treina, né? Mas não lembro de ter passado perrengue, assim, acho De algum que não. contratante, sei lá. Acho que não- E vocês ficavam trancadas, que nem as Paquitas, que a Marlene era. Agora o novo documentário, trancava, entendeu? né? Kelly Key, a Marlene. Não, mas ela não viajava com a gente, não. Aham. Ela aparecia uma vez ou outra em algum programa de TV, um programa de TV ou outro que ela aparecia. Ela ia lá. Nossa, eu não sabia que a Marlene Matos era Ela foi empresária da empresária da Por Kelly detrás por um de- tempo. Mas a Kelly que também foi um surto, né? E a Kelly foi na época que ela focou nas crianças. Então veio a Marlene, que já trabalhava com a Xuxa, tchananã, tchananã. Acho que eu trabalhei com ela durante uns 3 álbuns, assim. Ela lançou uns Caramba. 3 álbuns. Bastante. Bastante. Ganhou um aqué babadeiro com Kelly Key? Na época era bem pago. Tá. Era bem pago, assim. E aí, entre uma coisa e outra, aí começou a surgir a história de cantor. Então eu ainda fazia um show com a Kelly Key, fazia um showzinho aqui. Fazia a Kelly Key, um showzinho aqui. Então, dali do balé, que é a dança, era a primeira projeção artística sua, quando a música entra de você se ver cantora, como é que foi isso? Como é que foi essa virada? Porque, assim, pode ser que de repente sempre andou junto na mente, mas em que Sim. momento você conseguiu, tipo, falar assim, não, agora eu posso investir em mim mesma e acreditar que você poderia fazer igual aquele Key, igual os outros artistas que a gente tinha no momento? Em Manaus ainda, eu cantava, mas eu cantava escondido. Eu tinha muita vergonha. E aí, eu chamei uma vez meu primo. Eu falei, eu ensaiei uma música, vem ouvir. Aí eu cantei, aí ele fez assim, legal. Aí eu guardei aquilo, legal. E aí quando pedi, Lorena canta, pede pra… Aí as pessoas tinham que virar de costas, tinham que apagar a luz, era um Você negócio tinha horroroso. Vergonha da própria voz. Caramba. A galera da psicologia deve estar anotando tudo. Mas eu tinha esse medo, essa insegurança. E Porque quando nunca fez aula também, Nunca né? fiz Pra aula, você eu era tipo, de pensar dança. e ter uma aprovação ali, né? Legal. E no nosso grupo de dança, teve uma época que a nossa coreógrafa começou a evoluir os nossos espetáculos somente de dança para tentar musicais. Então, aí ela pegou uma bailarina ou outra que cantava para tentar fazer. Eu lembro que fui cantar no Teatro Amazonas, o microfone fazia assim na minha mão. Tremia. Eu acho que eu cantei no tom e a música estava no jerry. Foi uma loucura. Mas ali eu comecei a experimentar. E eu lembro que no ensaio, quando eu cantei, todo mundo fez assim… Gente, aí ali eu queria me enfiar ao invés de eu, tipo, eu canto mesmo. Aí eu quis meio me esconder. Porque era uma insegurança, eu não sabia muito como fazer, não Qual que ia tinha… ser o Você não teve um norte, por exemplo, de um professor falar assim, teu tom tá certo, Lorena, você Isso, queria essa na aprovação. dança não, na dança eu já sabia muita coisa. Mas eu comecei a fazer aula de canto já morando no Rio. Eu quando fiz já veio uma pro ou Rio. duas aqui em São Paulo, com uma amiga que era do mesmo grupo de dança, a Angel B, minha amiga, cantora também. Mas no Rio que eu comecei a investir mesmo. E aí surgiu a oportunidade de fazer audição na Max Pop, que era produtora do Cassino, do Ramada e tal. Dali você já tendo contatos dentro do balé, você já sabia os produtores, foi aí que você se apresenta, então? Exatamente. Nesse momento? A minha amiga, que não passou na Kelly Key, passou pro Ramada. E era o que você Que queria. era o que a senhora Aí queria. ela foi para um canto, eu fui pro outro, e ela ficava, minha amiga canta, minha amiga canta. Aí eu, minha amiga canta. Ela gravava num celular antigo.
E aí ela, minha amiga canta. E teve um dia que eu acho que o produtor falou, ai, chata, não aguento mais essa menina, chama logo sua amiga pra gente ouvir. E vambora. Eu lembro de cantar, suar, as costas, sentir escorrer nas costas, assim, um suor horroroso. Falei, ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí ele falou, gostei muito, quando você pode vir pra gente gravar uma demo e tal. E aí eu levei uma música minha, escrita em português. E aí, na época, ele falou assim, não sei muito o que fazer com isso, a nossa produtora é de projetos eletrônicos cantados em inglês. Você não quer testar alguma coisa? Eu já falava, assim, não super, mas tinha o contato com a língua. Eu falei, tudo bem. E aí a gente gravou Feel the Funk, que é a primeira música. E aí, depois, gravou a primeira música, saiu numa coletânea, beleza, não aconteceu Saiu nada demais. num todo, não era, Saiu não era numa coletânea artista. da Max Pop. Não, não era nada Dentro meu. Não era um disco, uma discografia tua, era só uma produtora. música Era que da posta produtora, eles licenciavam outras músicas gringas e lançavam. Na época era Max Pop Building Records. Então eles faziam essas licenciatura é de formação. A licença. Isso, uma licença das músicas e relançava aqui no Brasil. Então saiu Feel the Funk, foi super legal. E aí depois, Felipe Guerra já estava na Max Pop como DJ do Cassino. O Felipe fazia como DJ e tal, conheci o Felipe. E aí eles me ligaram de, a gente tá fazendo uma música aqui com o produtor, ele não quer colocar música, ele não quer colocar a voz. E a gente pensou em você não quer vir fazer? E era Can't Stop Loving You. Passado. Já. Era pro Felipe cantar, não eu. Hã? Passada. E o Felipe Felipe. canta, eu vou... Mano, a senhora não contou Como essa assim? história. Ele veio aqui já? Já. Ele não contou? Não. Eu estou contando. O Felipe canta super bem. Eu tô passado. Tem música dele aí, é uma regravação, aquela explanando o amigo. Será que Vamos ele vai lá, me queremos odiar? saber Não. agora. Eu te Vamos pesquisar aí amo. no Spotify. Felipe Ele Guerra regravou cantora. Lessons in Love, é uma gracinha, porque ele canta super bem. Mas ele não quis, porque ia ser ele produzindo e a voz dele, ele achou... que não- Muita coisa pro artista só. coisa no sufoque o artista. E aí me chamaram, eu já cheguei lá, a letra estava super encaminhada, gravou. Era para entrar numa outra coletânea, na época a gente CDs. O povo não tá sabendo nem... Uma coletânea chamada Pool Party, do Duda Santos, de um DJ lá do Rio, que era da Transamérica, da rádio. E aí eram só músicas de house tribal. Olha só. E Can't Stop Loving You entrou. E aí, muito rápido. Foi muito rápido. Eu não Bombou. estava pronta de jeito nenhum. Você não eu tava esperando? Não, lógico que não. Eu gravei Feel the Funk, ok, tal. Can't Stop Loving You gravou. Eles mandavam para muitos DJs. 2 semanas depois já estava na mão de muitos DJs de São Paulo. A coisa explodiu. De Em uma menos de um maneira. mês de lançamento, e já queriam o show da cantora. Eu não sabia nem o que fazer ainda. Nem subir no palco, era só estúdio, tinha entendeu? Mas, repertório de ninguém. mas Como- presença de como palco você bailarina. sabia. Eu sabia Tinha como uma- bailarina. tinha Eu falei, eu vou axé. segurar. Não, tinha o achei a voz, Querida, menina. seu universo te trouxe até Acabou. aqui, a senhora vai lá e fala, não, Agora não vou você agora, vai, fazer a vai. doida. Tirou de lá de Manaus. Meu pra poder primeiro fazer show, sucesso que aqui. foi na Bubu Lounge, antiga Bubu Lounge. Derrubada. Derrubada, virou um prédio. Assim como São Paulo derruba tudo, vira prédio, Bubu Lounge. Era o aniversário do... Putz, o nome, peraí. Ouvi? Dan, 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 dan. Não. Paulo... Pacheco, Não. Outro Paulo. Não é o Pringles também. É um outro Paulo DJ, DJ? Paulo. DJ Paulo, tá. Não, é Paulo alguma coisa. Me perdoa Coloquem por não aqui, lembrar. gente, Porque era se vocês aniversário lembrarem. dele. Lapetina, não? Não. Será que não é Paulo, menino? Eu sou ruim de nome, tá? Não é porque eu não esqueci essa pessoa, não. Eu que eu sou ruim de nome mesmo. E Se era eu lembrar- aniversário desse DJ. Daqui a pouco eu vou lembrar onde a gente vai estar falando de E outra você coisa, eu vem. vou lembrar. Era aniversário dele, me chamaram pra fazer o show. E eu cheguei lá, eu não sabia nada. O Felipe tava comigo, graças a Deus. Eu não sabia maquiar, eu passava sombra até a sobrancelha, era um negócio horroroso. E aí o... Mas a aluna de Kelly Key, meu amor. A senhora tinha que estar com uma saia de couro Mas e uma quando boina eu na era cabeça. bailarina da Kelly Key, a gente, meia hora antes do show, a gente acordava, eu fazia meu rabo de cavalo e ia fazer show, porque a principal era ela, então era uma maquiagem muito basiquinha. Básica, era mais ela E que aí se eu lembro produzia. do técnico de som da casa falar assim, onde que você quer seu retorno? Aí eu falei, No meu ouvido. what? Eu não sabia o que era retorno, Não era gente. mais, gente. E aí, mulher? Eu não sabia, eu falei, sei lá, põe aqui.
Amo! Que devolva pra mim esse retorno em algum Jogou lugar, mesmo, entendeu? O retorno é dinheiro, a galera, é dinheiro. E aí Põe rolou. aqui. Foi uma loucura, porque eu não sabia se eu cantava, se eu dançava, se eu rodava, se eu batia o cabelo, se eu me jogava no chão, porque era tudo muito novo, eu tava super nervosa. E aí deu super certo. Mas era ao vivo ou playback? Era ao vivo. Ah, você cantou mesmo? Eu cantei, corajosíssima. Eu podia fazer playback pra me segurar, mas eu falei, não. Tem que fazer. Eu lembro que eu cantei Feel the Funk, que era minha, Can't Stop Loving You. E I Kissed the Girl and I Liked It. Na época era isso que tocava. E eu acho que cantei Keep Bleeding, Keep Bleeding. Entendeu? Já fez um pupurrizão ali de vários artistas. As Com bichas essa ficaram voz maravilhosa. passadas. Paula Gulhari. Paula Paula Entendeu? Ela Thank you lembrou, very much, menina. porque foi, né, o primeiro convite. E a partir dali, aí já fiz Cine Ideal, não existe também mais no Rio. Le Boy, que também não existe mais. E aí a coisa começou a acontecer. A fluir. E a noite de São Se Paulo, tornou naquela um época, personagem. principalmente Bubu, era uma noite. Bubu era o ápice da Era. galera. E, tipo, Era. como que você começou a trabalhar pras bichas, né? Lidou com as críticas, porque dentro da cena eletrônica já tinha essa vertente de, tipo, ter uma cantora. Tinha Amanda. Já existia. A Amanda já tava. fazia. Ah, sim, é verdade. E aí, como Amanda. que você foi aceita? Te compararam muito? Como é que foi isso? Teve uma competição entre você e Amanda, por Ah, exemplo? Inicialmente, claro. Montaram. Quem, Não gata? entre nós, mas entre Eu as achei equipes, Angélica, o pessoal ou, tipo, cria só essa era rivalidade. ela. E eu acho que talvez Alex Marie, talvez, tá? Mas ela era a cantora realmente do meio. E aí, só que era muito diferente, porque eu dançava. E a Amanda era só live vocal, fazia uma coreografia ou outra, mas eu era ali. uma bailarina que cantava. Então, teve uma diferença, né? Então, foi... Aí teve aquela primeira coisa das equipes e tal, tudo mais. Mas A gente depois bem passou, a gente sabe. se conheceu. A Amanda é super, tão gente boa que não Tem podcast tem Ela é como. maravilhosa. gente. Vai ter até fit. Não tem como odiar a mulher, porque ela é muito gente boa. Ela é mãezona demais. Amor, e naquele período a gente vivia uma cena eletrônica que realmente era só inglês, né? E Lorena Simpson, o Simpson, ele vem daí ou é seu mesmo? É meu, querido. Está no meu RG, na minha certidão de nascimento. Meu pai que me deu. Ah, é Família mesmo? Não é nome Simpson. artístico, tipo, de inventar, da família dos Não, Simpsons não. mesmo. E eu pensei na época, mas, cara, eu tenho um Simpson no sobrenome, eu não vou inventar Que é muito um americanizado, Laura Fry, né? Russell Fry. É, muito americanizado. Tipo, E aí Simpson. teve essa, que ainda tem até hoje, pessoas descobrindo que eu não sou gringa. Então, é isso. Mas você Tá. se vendia como gringa Não. porque valia mais? Não. Mas é que aqui eles Mas é que as faziam pessoas isso. pensavam Pensava isso. que era E aí gringa. comprava porque achava que era gringa. Lorena Simpson. A minha bicha branca, loira. Canta em inglês. Tanto que vinha gente falar comigo em inglês. Aí eu respondia em português, a pessoa ficava assim... Hã? Uns amigos de amiga, nossa, mas o português dela é muito bom. Decepcionadas, assim, né? Tipo assim, ela não é Arrasadas, porque americana. brasileira. E até hoje no TikTok eu fiz um vídeo explicando quem eu sou e que eu sou brasileira. As pessoas, eu tô descobrindo agora. 2025. Eu comecei minha carreira em 2008. Meu Deus, achava mesmo Nunca é que era. tarde para as pessoas descobrirem. Mas era uma época, como você falou, que o nosso pop era tudo inglês. Uhum. Se a gente tinha o pop, era Kelly Key, sozinha, Ela ali. sozinha, Não tinha. sozinha. Bravando. Porque a gente saiu de um período Sandy, né? A gente saiu de um Sandy Júnior. A gente saiu de um período Sim. Sandy Júnior, que a Vanessa, gente... Vanessa sempre existiu, Vanessa mas era começando português. ali mais, Mas teve a época do Gonna Fly, que eu acho que foi a primeira, não sei se foi a primeira em inglês, eu não acompanhava muito. Ela fez. Mas eu acho que foi uma das primeiras em inglês. E Rouge, talvez, mas Rouge também era português, tudo não era português, inglês. Sim. Então era uma época que as boates tocavam Britney, Madonna, Beyoncé, Não entrava no Amanda e Brasil. Lorena. E aí depois veio Joey Welch, Alex Marie, Everybody Shake, e aí outras meninas. Depois veio Nick, Natália, aí já foi uma outra geração Outra depois geração. da gente. Você é da primeira geração das cantoras do eletrônico, babadeira. Menina, olha a história aqui, ó, em pessoa, querida. E ela já falando aí desse babado dessas equipes que queriam fazer o babado de. Como que é o nome? Da De- competição. Rivalidade Rivalidade feminina. E a gente tem um quadro aqui que chama É Pop ou Não É Pop? Olha! Tá? E você não manda só não pop. Ai, meu amorinho, claro que é pop. A gente falamos hoje sobre comer comidas de camarim. Eu amo Tommy Love, acompanho já. Temos músicas juntos, várias músicas juntos, com certeza. Como é que pop. foi que vocês se conheceram? Na noite? Na noite, porque na época, assim, os maiores era Felipe, Mauro Moza, Tommy, o Breno meio que
surgindo, Rodolfo Bravá, Altar. Altar. Então, eu vi o Tommy, assim, começar a dominar a pista e tudo mais. Então, muito legal legal pop? acompanhar. É pop, Tommy Love, você é pop e tem podcast do Tommy Love aqui. No geral, na hora de você produzir uma música, você é convidada pelo DJ ou você convida o DJ? Convidada pelo DJ. Geralmente, eu sou convidada. Então, tipo, no geral, então, as produções vêm do DJ e você se torna a voz, assim, basicamente. Você mesma, por exemplo, de criar um álbum, você, tipo, não chegou a pedir pra um DJ, eu vou criar um álbum aqui meu, discografia. Uma ou outra, eu fui atrás do produtor. Quando não a pessoa não me convida, Sim. temos uma música, vamos pensar quem vai produzir. Ah, tá. Então, Entendi. aí sim, quando é só Lorena Simpson, aí não tem o convite, né? A gente que vai Você atrás. vai atrás e fecha. do que você eu quer tenho como... um EP lançado em 2000 e alguma coisa, que eu sou ruim de data, ruim de nome. Então, 2000 e alguma coisa e tem 5 músicas. To The Ground, o Tommy que produziu. Que Mas legal. não é featuring Tommy Love. Com ele, você só produziu. Tommy Ele é teu e produtor. mais outra pessoa. Que não lembro. Daqui a pouco vai lembrar, que ela é Daqui a assim. pouco vem, mas que era uma gay gringa, talvez. Tá, então Mas ele rolou. era voz ou ele era o DJ também? Produção, Só porque DJ. eu ouvi o instrumental. Uhum. Eu falei, gente, esse instrumental é muito gostoso. E aí, o Tommy que produziu. Dreams, o Felipe que produziu. Felipe produziu junto com Tanuri, Igor Tamegão, que era o E-Thunder na época, também eram pessoas da cena. Mas não tá featuring Felipe Guerra, mas é Felipe Guerra. Aí tem outras minhas, Glad for Tonight, por exemplo, também é produzida pelo Felipe. Inclusive, eu subi a versão errada no Spotify? Sério? Ele mandou uma versão light e eu subi essa. E não era Não a essa original versão. que se toca. E ele me contou esses dias. Tu sabe que tu subiu a versão errada. Ele me mostrou, eu falei, cara. Mas é tudo bom bem. pra poder ter um motivo pra poder subir outra versão. Quem sabe? Aí, Eu quem acho. sabe a gente sobe outra Faz a versão. 1 e a 2, Vamos entendeu? pedir aqui, menina, essa Atualiza. versão. Tommy Love, então, é pop, né? Tommy É. Love, você é pop e tem podcast de Tommy Love aqui, gente. Vamos pro próximo, vamos lá. DJ Breno Barreto. Ai, claro que é pop. Claro que é. Deixa eu Claro te que perguntar, é. que nem o Henrique perguntou. Tem DJs que já te chamaram, mostraram uma música pra você que você falou assim, ai, não acredito. Não vou me vincular com você, Não, não é, princesa. Tô brincando. não é a minha pegada, entendeu? Tipo, Não Acontece entendi a letra, bastante, não entendi a letra. Acontece. Ou porque não identifica, ou porque realmente não gosto. Não por não... não quero me associar a essa pessoa, mas recebo bastante coisa. Tá. E aí nem tudo eu faço mesmo. não é pelo tá. Pix, menina. É o nome Não. da boneca, entendeu? Não, tem que ter identificação, tem que me ver defendendo aquela música, senão. Muito não legal como. falar disso, né? É. Tipo, acho importante. E aí, Super. Breno, você conheceu ele aonde? Então, na noite Mesma também. época também, mesma época do Tommy, Felipe, que eu comecei a curtir um pouquinho. Eu fazia show e ia embora. Que eu era crente na época. Ah, Não é? ficava na noite? Não, e todo mundo vinha perguntar no camarim, o que a senhora usa? E eu falava, oração. Porque realmente era, não bebia, não nada. E aí eu comecei a passear com os meninos e tal. Eu comecei a conhecer todos eles e fazer os Ficar ali. contatos e conhecer os meninos. Socializar. Socializar. Eu não sou a melhor pra socializar, sinceramente. Eu sou bem caseirinha. Restrita. Tá. Bem entendi. de casa. E Breno, conheci um querido, né? Super pra frente, ele é super animado, ele é super vamos fazer, Criativo. super criativo. E aí a gente tem a Hey Hey. Que agora essa... Não, é antigona, é verdade, é antigona. Hey, hey, you make me bem say, sei. don't be afraid, let me see you shake. E aí tem essa versão com a minha voz e tem a versão que é só 3, 2, 1, go. E então, Breno com certeza é pop. E aí tem Batileque, Breno e Tommy. Tem Hoje Tem, Breno e Tommy. Eu não sei se tem mais alguma com Breno, eu acho que não. Em algum período você imaginou que você cantaria em português? Que a cena o que mudaria eu pra queria esse nível? fazer era em português no início. Mas como na época o cena produtor era falou, só amiga, você não vai, eu inglês. não sei nem onde te botar pra cantar. Você não sai daqui hoje, né? Que se era você não meio um cantar inglês. popzinho, assim, meio um blam, 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 meio voz e violão, uma coisa assim. Não imaginei que fosse virar pro português, não. Não imaginei. Que um Já dia tava o português acostumado. pudesse Não, vir a ser uma não. letra de música mesmo na música eletrônica, na E vertente foi que você até acabou. difícil pra mim, porque meus fãs pediam, porque teve a virada ali do pop começar a ser o funk. Uhum. E aí a Anitta, Ludmilla, Tirelli, eles ficavam, sua música em português, sua música em português. E eu, como uma boa gringa, eu não conseguia identificar, porque o funk, as letras do funk, eu Nos dentes não consigo.
Não rola. Então demorei pra identificar e tal. E também pelo encontrar. ritmo, a letra pra você, às vezes sonoridade da voz, como você encaixava as notas. Eu acho que o Inês você se identificou mais por conta disso. E, inclusive, perdi contratos com gravadora porque não cantava funk. Mas ela canta funk? Não. Ah, então thank you. Você tá brincando, então... Levar um CD inteiro com músicas em inglês e em português. Era um CD mix. Então tinha umas coisas bem pop, umas músicas em inglês e em português. E aí uma das falas foi: ela tem que decidir se ela canta em inglês ou português. Uma mente deste tamanho, né, Mas gente? estamos falando de um período atrás que era assim. Exatamente. Outra época. Marlene Matos, meu amor. Então, era tudo bem. Período Marlene Matos, era Caxias. Quadrado. E ela canta funk? Não. Ah, então... Tchau. Não. E eu Nossa, podia, mas não me Você identifico. não Nunca pisei acreditava. no baile funk. O que eu ouço de funk é porque eu tô na boate e tal, mas não é minha realidade. Uma coisa são as meninas, a Anitta, a Ludmilla, que era a realidade delas, a verdade delas, mas pra mim não. Mas também uma dificuldade de público, sabe? Porque as pessoas te conheciam como a gringa. Então- Se você mudasse completamente Muito. essa vertente, tipo assim, a própria Vanessa Camargo começou no sertanejo, depois mudou pra música Pop, mais pop, eletrônica. foi- Aí a buga, e às vezes perde fã-clube, perde, tipo assim, no sentido das pessoas, assim, não, mas não é a artista que eu Não é isso que eu comprava. gosto, Não é a artista é. que eu comprava aqui. Elas te criam de uma maneira, entendeu? Eu acho que quem Quando gosta- você quebra. Quem gosta vai te acompanhar de qualquer maneira. É isso que eu ia falar. Tá aí, a Vanessa tem fãs. Sim, não, muito. ela foi conquistando depois do. Claro, mas, muito- mas buga. Tipo assim, bom, sertanejo agora eu não curto sertanejo. Aí quando ela foi pro eletrônico eu curti mais, entendeu? Então, é mas isso. se ela volta pro sertanejo, eu falo assim, não, tá bom, não vou Mas você não escutar acompanha, mais. você vai ouvir as músicas que você gosta, do Sim. eletrônico, meio pop e pronto. Isso. É, mas como você disse, quem gosta da artista... Vai acompanhar no de funk ao qualquer tudo. jeito. E Breno, então, é pop? Breno é pop! Breno, você é Maravilhoso, pop. Breno. Tem mais, vamos lá. André Almada. Nossa japonesa. Saudades, nossa querida japonesa. Eu achei tão legal quando ele assumiu o negócio da japonesa. e Baile da fez- japonesa. Putz, eu achei muito legal, porque as pessoas já chamavam ele de Sim. japonesa há muito tempo, Sim, mas sim. nunca houve esse, tipo, vou abraçar a brincadeira. Mas o dia que eu vi, eu falei, cara, muito legal. E já fiz muitas festas, já fiz muitas quando era The Week, acompanhei todo esse momento. Acho que cheguei a fazer depois que virou High. Depois Agora eu na falei Casa pra Nova, Rai, a Casa é. Noturna. Não virou Rai, não. Ele abriu a Rai. É outra, The Week então, não vira. virou. É. Nada virou. Se Desculpa, construiu uma Almara. Rai. É, uma virou sonho duas. único. Eu acho que eu fiz, não tenho certeza. Tá. Talvez no Rio, não sei. Participou. Eu Tava ali. acho que eu fiz, mas fiz por muito tempo. Com certeza, André Almada é pop. Beijo. Saudades, inclusive. Ô, Lorena, você disse sobre a The Week, depois a Rai, né? E nesse meio tempo teve a pandemia. Então, Como é que foi a pandemia pra você? horroroso, engordei, só comia. O que eu fazia era comer. Não Ficou teve ansiosa? criação Eu e minha mãe. pandêmica. Foi horrível pra mim. Você ficou ansiosa, Lorena? Sim. Você Sim. vivia daquilo, né? Sim. O artista vive de show e do De trabalhos viajar. anteriores e as ali, né? viagens são ótimas, porque você viaja, você conhece um lugar novo, você vê gente nova. Então eu fiquei ali enclausurada, tive uma certa dificuldade com a coisa da live, porque eu gosto do palco, eu gosto do... E aí a live, eu fiquei meio... E aí eu lembro que minha mãe chegou no Rio, no dia seguinte a cidade fechou. Passada. E aí ficou eu e ela, nessa época ela descobriu o YouTube, então ela ficava dentro do quarto fazendo aula de dança. Ela saía suada. Maravilhosa. E eu comendo no sofá. Então ela foi para um canto, eu fui para o outro, engordei horrores. E ela saiu, ansiosa, tipo, horrores. a loira do Tchan, ela saiu desmalhada. E a mãe malhadíssima, descobri aí, de vez em quando ela fazia um lá dentro, porque ela tava se divertindo. Mas pra mim foi bem ruim. Meu Foi Deus. bem ruim. E os donos das festas que você trabalhava, no começo, te deram algum apoio? Aconteceu isso? Não. Cada um no seu quadrado. Tchau, Esqueceram o Lorena. artista. Esqueceram o artista. Não, porque eu acho que prejudicou todo mundo. Sim, Então, sim, sim. os donos de festa, inclusive, claro, né? São donos de festa, talvez tem mais... Condição, um mas- guardadinho ali, né, meu Certeza. amor? Entendeu? Uma aposentadoria já Certeza. paga. Mas não, porque eu não tinha e não tenho, nunca fui exclusiva de ninguém. Sim. Então, Você não, teve. exclusividade eles não pediam. Porque na época da DEUI, Tentaram. A Flex tentou uma época. Só a Lorena Que eu aqui. fosse residente lá.
E aí meu empresário não quis É e que tudo te fecha mais. muito, né? Então, Acaba em São sendo Paulo, ruim. gigantesca, tinha Não. tanta festa, milhões de festas. Então a gente não queria E fechar a você, exclusividade. naquela época, veio pra São Paulo pra morar aqui ou morava no Rio? Não, sempre não. Vim para São Paulo em 2005, moramos uns meses, depois fomos pro E Rio, ficou por lá. porque a família é do Rio, então a gente se sentiu um pouco mais em casa. E aí, Rio de Janeiro, tanto que trabalhei com a Kelly, fiz um monte Sim, de coisa sim, por tudo lá, por fiz lá. o filme indiano, era muito legal. Olha só! Bailarina num filme indiano, muito massa. E aí ficava, vai e vem. Me falava, você tem que morar em São Paulo, você tem que morar em São Paulo, mas assim. É que aqui é mais fonte nesse É, sentido artístico. é. O Rio é gostoso, mas aqui acontece muito mais. E falar em acontece muito mais, estamos passando por uma turbulência de casas noturnas que fecharam por conta pós-pandemia, de estilo de mudança de cena. Como está sendo agora para vocês, cantoras do mundo eletrônico, esse palco? Ele está acontecendo? Ele foi perdido depois de uma pandemia? Como está esse processo? Muita coisa mudou com a pandemia. O som mudou da pandemia para cá, porque quem estava nas picapes, nos CDJs, ficou em casa. Então, as corajosas que tiveram coragem de fazer as clandestinas, que tinha muita mesmo, Sim. eram outras pessoas. Então, outro som começou a acontecer. E aí, os formatos de festa, depois os DJs passaram a fazer apresentações com bailarino, com isso e aquilo que as cantoras faziam. Então, a coisa, ela realmente mudou. Mudou o artista, né? O foco do artista, vamos dizer assim, né? O E artista todo cantor. mundo passou a ser artista. Não que o DJ não seja, mas artista no sentido de se apresentar com Sim. figurino, de pensar na temática, de pensar num telão, de pensar numa apresentação, numa entrada impactante e tal. Então, acabou que as Foi se cantoras foram perdendo. diminuindo bastante. A minha sorte é que fiz uma carreira consolidada, então eu faço outras festas que não necessariamente é do nicho. Então faço muita parada LGBTQ, eu amo fazer as paradas, amo muito. Primeiro que é cedo, o negócio é uma pessoa que durmo cedo. É cedo e é muito legal, porque vai criança, vai família, as pessoas, às vezes as paradas têm uma certa dificuldade financeira, então tá todo mundo tão empenhado de fazer aquilo acontecer que a energia ela é muito legal, muito. E ela é sucesso, meu amor, porque depois a gente vai falar até dos singles que ela teve aqui em novelas. Mas, primeiramente, André Nossa, Pop. a gente já tem André Pop, a gente engatou em outro assunto. É André isso, aqui a Pop. conversa flui. Vamos lá, Pop! vamos pro próximo. Pode. É pop ou não é pop? É Pop! Estivemos com quem? Lorena Simpson! Conversando com Lorena Simpson. Lorena, quem o Henrique falou, agora conta pra gente aí esses feats em novelas, essas apresentações, feats. Como foi que sua música foi para... Porque assim, Participações. deve ser um orgulho pra mamãe, né? Menina, Porque assim, a novela. mamãe não ia pra balada escutar, ela Não. deveria ir, mas tudo bem. Mas tipo assim, quando você passa pra uma televisão, uma Globo, É outra teu história. ritmo... acho que até pro Nacional. artista é um gozo, né? Como Com foi certeza. que chegou lá? De que forma que essa música foi parar em novelas, em trilhas? 2 trilhas de novelas, né? Tivemos. Não sei. Pelo Google, sim. Ai, meu Deus. Uma foi É. uma mais moderna agora que... Não, falou duas depois eu novelas. falo pra você as duas que Tá. saíram, as duas músicas que saíram. Mas eu sei que Brand New Day, Brand New Day, foi isso que falaram. Brand New Day, E que teve foi uma que a explosão geral. Brand New Day, por quê? Na época dos CDs, mas lá vem a coletânea do CD. Tinha uma coletânea que hoje voltou a estar no auge, chamada Summer Electro Hits. Ai, que eu amo! Era o momento Amamos, daquilo, da era o música. momento. Na época, o pop era o eletrônico pra gente. Então, era Stereo Love, Cassino e tudo mais. Então, Brand New Day entrou na coletânea Summer Electro Hits, que era uma coletânea da Globo. Mas então, as novelas, depois, quando lançava a novela, saiu o CD da novela com toda a trilha sonora. Só pra as bichas poderem saber, porque as bichas de hoje, geração Z, Não sabe o que nem é que é um isso. CD, entendeu? Quanto mais uma coletânea da Era o novela. contrário. Sim, Nesse como caso, que era o isso? contrário. Sai a primeira coletânea. Primeiro, a coletânea chamada Summer Electro Hits. Ah, tá. Como era uma coletânea da Globo, eles reaproveitavam, já que já estava licenciado ali, já era a música era da Globo, eles faziam o que queriam, não faziam o que queriam, ótimo, mas distribuía essa música e usava essa música, usou em novela, tocou no BBB. Então, são músicas que estão licenciadas pela Globo, então eles usam. Usavam ali. Agora, Gemini, em quais trilhas de novela saem músicas de Lorena Simpson? Ela vive perguntando pra inteligência. Ela é louca.
A Lorena Simpson é bem conhecida na cena eletrônica, e algumas das músicas dela fizeram sucesso em trilhas de novelas da Globo, sim. Você quer saber quais novelas Quais usaram as novelas? músicas dela? Quais Sim. novelas? Sim. Vamos ver. Quais Você lembra novelas? dessa novela? Que é Ai, ó, demorado. Henrique. claro. A música Brand New Day, da Lorena Simpson, fez parte da trilha sonora da novela Insensato Coração, em 2011. Você lembra dessa música na novela? Não, qual mais saiu em trilha de novela? A música Can't Stop Loving You, da Lorena Simpson, em parceria com a Vanessa Camargo, também fez parte da trilha Não é sonora da isso. novela Guerra dos... You are so crazy, inteligência artificial. Quem É, sabe ela veio também com Felipe doida. Guerra. Ah lá, tá vendo? Então essa Feel the Funk foi trilha de filme. É aquele que a Tony Ramos, Glória Pires trocam de... De corpo, entendi. Tipo, se eu fosse você. Se eu fosse você. Isso. Mana, Feel the então Funk. tivemos até então Feel the Funk. em Cinema. cinema. Feel the Funk. Olha isso. Então, o Gemini não tá sabendo muito. Não, tá perdidão. Querida, tô até que dar uma atualizada no Wikipedia, alguma coisa aí. Então teve essas coletâneas que saíram e aí você passou a ser mais vista, né? Uhum. Tipo, e aí já tinha redes sociais naquela época? Orkut só. Orkut, tá. Tinha aquelas. Como que é o nome das redes? Como que era? No Orkut era. Era Fotolog. Comunidade. Comunidade. I Love Drag Music bombava super e as músicas estavam lá, então era Orkut. Tá, então você Era ali Orkut. começou ali com a época do Orkut. E tinha críticas sobre construtivas? Ou como que você lida com as críticas e lidou? No início tinha, porque aquilo que eu falei, eu não estava pronta. Então, eu não tinha retorno. Então, às vezes, a música estava no tom, eu estava no Jerry mesmo, gente. E algumas pessoas reclamavam. Então, o show da artista, a pessoa né, tá gata? comprando o negócio. E aí, o que eu fiz foi mais aula, e mais aula, e mais ensaio, e mais ensaio, e mais ensaio, e mais ensaio. E hoje já era maravilhoso com mais ainda, né? Mais ensaio para poder eu Se ter aperfeiçoar. mais... exatamente, para me aperfeiçoar e ficar muito segura naquilo. Lorena, o mercado, ele é muito injusto, principalmente com as mulheres, né? Eu acho assim, tipo assim, exigia uma cobrança sua, tipo assim, desse personagem, de ter que entregar, de ter que estar no look, numa maquiagem. Isso sim. Essa pressão social, isso é muito presente também na nossa cena? Com certeza, com certeza. E eu tinha uma dificuldade, eu tenho até hoje, levemente. Porque eu não sou aqui a mais que adora uma maquiagem, que em qualquer lugar que eu vou, eu tô maquiada. Não, às vezes eu saio até disfarçada, que a pessoa me olha assim, ela fala assim, não é ela. Tá. Mas eu tô ali, meu disfarce. tô Entendi. meu disfarce. Não tô tão montada. Não quer ser notada. Mas tinha, com certeza, essa pressão, assim, Ainda né? mais de das estar- bichas, né? Da nossa cena ainda, assim, se tiver menina. com a unha do pé troncha, elas vão falar. Elas É que elas vão querem uma falar. diva pop, né? A Claro, e referência da querem, diva pop. tipo, ver aquela coisa bem arrumada, o cabelo perfeito, a roupa perfeita, tudo perfeito. Mas a gente sempre se dedicou muito a isso, assim, pra aperfeiçoar cada vez mais. Legal. Tive uma pessoa, tive o Crisna Carvalho, que foi meu primeiro maquiador e cuidava dessas coisas, da imagem. A gente trabalhou junto por um bom tempo, então tinha alguém ali Cuidando. fazendo, porque eu era a menina que dançava hip hop. Da calça larga, de fio, que Esse a gente teu usava estilo. calça larga de fio e blusão. Eu uso blusão até hoje, adoro roupa larga. Mas Pra poder. Com a as diva, o bichas não primeiro ia dar show que eu certo. fiz, eu não tinha salto, eu usei o salto alto da minha amiga que pisa pra fora. Então, assim, foi um terror, que eu fiquei, sei lá, dias sentindo dor no Lá pé. na Bubu. Lá na Bubu. Pra sorte, ninguém filmou. Ninguém Não, Você filmou. Não tá no não dá YouTube. pra ver Não que eu dá tô pra dar com, a pinca. desesperada no meu pé ali. Mas eu tive que acostumar com o salto e tudo mais. Bom você então... falar disso, porque as bichas só estão vendo ela no palco barbarizando, mas não sabem o que ela passou ali. Que legal. E aí eu fui incrível. acostumando meu pé, porque era só tênis, Hip e hop, aí né? salto e dançar em cima do salto é outra Menina. história. meu amor, já E eu usei salto. dançava É babado. mesmo, Babado. girava em cima do salto, usava uns Passada. negócios assim. E aí, depois de 14 entorses nos tornozelos, eu Decidi, entendeu? Eu fui- Pelo meu médico eu ortopedista. faço. Mas assim, não é mais... Gente, eu usava uns negócios que a plataforma da frente era 14 assim. negócios dele. Era um salto fino. Lady era um negócio, Gaga. era sinistro.
sinistro. E Hoje aí, é um torce sapatinho. unha, torce... Eu faço com salto. Hoje é uma moleca no Faço pé, salão. aquele ortobom no É uma pezinho. chuteira sem trava, ela tá lá. entendeu? Amo. Já fiz show de tênis, com certeza. Já fiz show de botinha, com o pé torcido. Ah, é verdade. Eu acho que não foi no No Wiki, não. não. Teve uma festa, eu acho que você tava com o pé. Grande chance, gente, porque 14 entorces é muito entorse. Foi como é que ela tava? Foi ela que tava com gesso no Não, botinha no pé? não foi, não. Ah, eu fiz uma. Eu lembro de um Halloween da Era The Week ainda. Isso, eu acho que é isso Eu mesmo. estava chegando, era lançamento de Bate-Leque. É isso aí. Essa daí mesmo que eu tive com o pezinho sentadinha no Meu banquinho. Eu acho que amor, depois você levantou, chegando na né? festa, olhando o celular, tinha umas pedras, eu virei o pé. Entrando na festa. E dói muito, gente. Dói uma dor. É quem já torceu 200 vezes, mais qualquer coisinha já é uma torção de dói novo. Muito. É, Fica- então, porque força fica mais, molenga. É né? como se fosse. Eu lembro, nunca mais esqueci do fisioterapeuta explicando. Elástico de calcinha, quando a gente faz assim, que ele faz assim. É isso, não tem como ele ficar. Voltar de novo Voltar. àquela Então, você firmeza. vai fazer fisioterapia, fiz muita fisioterapia. E aí fiz esse entorse. Eu lembro que tinha um queridíssimo, chegou junto comigo, muito forte. Primeiro ele me pegou assim, se acalma, porque eu tava gritando e rolando no chão, Meu assim. Deus. De dor. De dor, é uma dor ardida, é Eu um horror. imagino. Aí ele me pegou no colo, entrou comigo na festa, botei o pé no gelo. Eu já tinha tido alguns, botei o pé no gelo, botaram uma cadeirinha pra mim ali de Eu lembro, eu tô falando. de madeira, e eu ainda gritava, canta Camanca! E o povo, uá. Foi E até eu no Canindé, pulava. né? Foi no estádio, foi num foi lugar, num tipo... negócio não era, aberto. negócio Não, aberto, não era, isso. era uma festa Era uma festa aberta. aberta, Passado, isso. foi uma festona, uma festona. Uma festona. Mas você cantou sentada? Cantei, aí eu ainda Sim, eu levantava e lembro. pulava no outro pé. Que eu lembro que ela tava de botinha. Ela tava, Eu tava com o pé assim, ó, pendurado. eu lembro disso. Um Eu horror. falei, o que ela tá fazendo ali assim, sentada? Vai ser Ana você querida Carolina? tá fazendo, Entendeu? Vai ser versão Ana Carolina. Entorse, fiz no dia. E Fora- cantando com dor, né? O artista é isso, né? Tipo assim, vamos honrar que tô aqui. Mas se for um acidente de trabalho, ia ter que receber igual, meu amor. Teve um outro show também com a Aline Rosa, Isso eu que ia eu fazer ia perguntar. Brasília. Eu entrando no palco, era uma rampa, o meu pé chicoteou. Eu tava de tênis, não era nem de salto. Como assim, chicotear? Ele fez assim. Aí a Aline achou que era performance, porque eu fui pro chão, gritando. Ela falou, caramba, que energética. Caramba. Ela fazendo performance, eu já tava... Foi na Foi apresentação? no palco, eu fiz 1, 2, 3, o pé chicoteou ali mesmo eu caí. E cantei no banquinho. Aí, Voltou nesse menino, Voltei. a senhora, olha, tira o meu. Artista. Agora eu tiro o meu chapéu. Ela é pop, Ela é querida. pop. fazer. Porque entregou Que legal. tudo. Que respeito, né, pelas pessoas. É, e a gente ia cantar Shake It Out pela primeira vez juntas e tudo mais. Ai. E, Não imagina. imagina. Também Não a ia ter oportunidade, como, né, essa exato. visibilidade. Lorena, a música, ela vem evoluindo, né? A música no Brasil, vamos dizer assim, a gente começa com bossa nova, depois MPBs, né? Depois viemos pra parte que veio o sertanejo, veio o forró, e foi evoluindo, até chegamos na música eletrônica, que foi uma modernidade, que veio de disco music, né? Música eletrônica. Mas a gente sabe que tudo tem períodos. Hoje a gente já não escuta cantores de bossa nova, né? Ela vai se perdendo, né? Assim. E você tá vendo alguma evolução dentro dessa parte? Tipo assim, que tipo, a música eletrônica já não tá evoluindo pra um lado onde, tipo, não tá encaixando mais, por exemplo, com artistas, né, tipo, cantarem, né, muita mais outras coisas assim diferentes. Depende, porque são muitos nichos, né? Aham. A música eletrônica tem muitas Vertentes. vertentes. Muitas camadas, Então, né? tem a galera do Psy, a galera da rave do que sobe a... Que não De tem vocal, o... né? que Não, tem cabe não vocal. cabe vocal. Mas tem também o Tech House, que meio agora tá meio que um melódico, que tem a Shiba. A Shiba faz live vocal, ela é DJ e ela canta junto. Você se jogaria? De ser DJ? Não, de cantar essa nova vertente. Faria sim. Se faria chamasse, sim. Se chamar, eu faria. Só que os vocais são diferentes. Então tem a Shiba, tem Esse uma você outra falou. menina, que o nome não tá me vindo na cabeça, mas tem uma outra menina que também faz. Mas não é tão melódico. A Shiba já é mais melódico e tudo mais, mas ela é DJ. Ela é DJ. E cantora. E Agora, cantora. Ela não vai lá só pra cantar. Tá. Sim. Então ela canta também. A música dela, ela põe ali Músicas no dela repertório. e tudo mais. Então tem muitas vertentes. Então acaba que vai mudando, vai mudando. Tudo é questão O tempo mesmo de inteiro, você é cíclico, estudar, assim, né? né? Vamos dizer É assim. cíclico. Por Sim. exemplo, nessa que era o Tech House,
não tinha vocal em português até então. De uns tempos pra cá começou a ter. Aí tem quem odeia, tem quem fala, ai, vai dando com a pista, tem quem acha o máximo. Não tocava vocal de funk, passou a tocar. sim. E tudo vai mudando, Vai as se coisas vão mudando. mudando. Não adianta. Tem que estar no F5, né, amada? A Vai artista tem que estar no mudando, F5 a o coisa tempo vai mudando inteiro. mesmo. E falando já que vai mudando, a gente tem um outro quadro aqui que chama Roleta Proibida. Tá preparada? Olha, E esse quadro, gente, é pra quem é membro do canal. Paga R$3,99 pra você ter as perguntas mais polêmicas R$3,99. de Agora Lorena aqui é só, Simpson. é só pra quem tá pagando essas perguntas assim que a senhora vai saber Pra gente agora poder- a pergunta, mas não vai saber a resposta. Senão... Já teve show cancelado de última hora por algum motivo de polêmica ou censura? Verdade que alguns DJs tentaram desvalorizar as cantoras da cena eletrônica? Você já se arrependeu de alguma escolha de algum empresário ou produtor no passado? Tipo, você quer saber as perguntas, entra lá, paga R$3,99, Henrique, não é Ah, tô subindo porque eu quero ganhar um real Custa pra mim, nada, tá no meu menina. bolso. R$3,99 não é nada. Aproveita enquanto é R$3,99. Daqui um tempo, ó, vai ficar. Deus abençoe. Não é? Já tentou participar de algum programa desses de descoberta de talentos? Porque, tipo, a Nick acabou a Nick foi pro vindo pra The The Voice. Voice, Dá foi uma visibilidade, assim, Dá. muitas vezes. Ou até mesmo fora, ir pra um American Idols ou uma coisa assim. Já tentou Não, participar fora disso? não, e nem o The Voice, assim. Na minha cabeça, eu me colocar pra ser analisada e julgada, já tendo uma carreira, já tendo toda uma história acontecendo, eu não... Não. Não, isso não ia fazer. Se ele dar um passo atrás... Vai que eu vou e ninguém vira, gente. Isso aí ia ser podre. Menina, não tem como ninguém virar. sei Alguma lá. coisa ia acontecer. Sei lá, para. vai que eu... Sei lá, não sei. Não se inscreveria nunca, então, num Não. programa como esse. Tem uma assim, carreira tipo como assim. Não, acho que Não, já tá em não. trilha de novela e tudo mais, mas é que às vezes é pela visibilidade. Muitas vezes é um público novo Sim. que você atinge, pessoas novas que vão estar vendo Tá na seu televisão, trabalho. né? Querendo ou não, a Isso. televisão ainda é muito forte. É um Mas meio não de sei, comunicação muito forte, né, ainda. Ah lá, tá vendo? Pensar, pensei, mas tipo, não. Só pensei, mas Só desisti, pensei, entendeu? e dispensei. Desisti. Então não, vamos ver, né, se a gente encontra... Tá, o que aconteceu? Não é o meu, não. Tá tocando o telefone. Não diga alô, Lorena. Diga o pode é pop. O Pode é Pop, boa noite. Meu amor, te amo muito. Eu sou muito grato por ter te encontrado nessa vida. Eu sei que a gente é de almas passadas, almas gêmeas. E eu fico muito feliz de verdade pelo sucesso que a gente construiu juntos e pelo sucesso que você tem na sua carreira, na sua vida. Te amo como irmã, como amiga. Te desejo muito sucesso e muito parabéns. Parabéns por você ser essa pessoa que eu amo demais. Felipe Guerra. É a cantora e compositora Felipe, querida. Manda um recado pro Felipe, Amanda. Ai, por aqui pelo telefone, pôr o telefone, normal. pode pôr o telefone. Ai, um beijo, Felipe. Conta. Já é o segundo podcast que ele manda vídeo. E no outro podcast que ele falou, e muito parabéns pra você. Meu Felipe é uma pessoa levemente distraída. Levemente, eu fui bem querida, tá? Levemente distraída. E no último podcast, lá de Manaus, inclusive, que ele mandou um recado, ele falou, eu te desejo... A boca dele ia falar parabéns pra você. Eu conheço a pessoa. Aí ele falou outra coisa. Aí eu mandei mensagem. Falei, tu ia falar parabéns pra você. Ele, como é que tu sabe? Eu falei, eu te conheço, A né? mente veio parabéns ali. Conheço esse querido. É um amorzão, meu amigo, meu parceiro de muitos anos. Acredito, torço por ele demais. Então, E tem podcast do Felipe aqui, beijo, gente. I love you. Obrigado pela E participação. ele tá lindo de alegria do Divertidamente. Ah lá, amei. Olha só, a verdade, a cara da alegria mesmo, com esses Não é? olhinhos, Tá com os desse olhinhos cabelinho até azul. assim. Tem mais recado pra você. Deixar aqui meu abraço, meu depoimento sobre você, que além de tudo é uma grande amiga, que ó, são anos de amizade, anos de parceria. Trabalho com a Lorena, gente, olha, desde a primeira música que foi Can't Stop Loving You, a gente sempre trabalhou junto, fiz remix pra todas as músicas dela, com o maior prazer. É uma pessoa que eu amo de coração, que mora aqui dentro, uma grande parceira, uma grande amiga. A gente tem aí dois grandes sucessos juntos, duas originais, que é Batileque e Shake It Out, né? Que, se não a mais, uma das minhas músicas mais tocadas até Eu hoje. amo Shake It Out. Inclusive, Shake It Out já tem 10 anos. Olha só como tem tempo essa história aí. Então, Lorena, eu queria deixar aqui o meu grande beijo, dizer que você é um ícone da nossa cena e você praticamente foi um divisor de águas para a nossa cena como ela é hoje. Um grande beijo. Tommy Love, eu chamei ele de Amorinho. Eu amei o Ah. recadinho, Amorinho. Que Muitos legal. beijos.
Deus, amei. Pessoas que fizeram parte, né? Ainda fazem parte da sua história, tua vida, tua carreira. Faz, claro. Que legal. A gente se faz, Lorena- manda umas fofocas de vez em quando. Maravilhoso. Lorena, falar de Pride, esse ano, nosso tema da Pride, falando também de 10 anos, é a questão mesmo da idade no mercado, de tudo isso, assim, evolutivo. Você sente que o artista, ele tem um prazo de validade? O Brasil, ele ainda é meio preconceituoso com a idade do artista, assim, tipo assim, vai se perdendo um pouco? Eu acho que o mercado gosta de gente nova, sem dúvida. Né? As grandes gravadoras gostam de pessoas que eles vão poder fazer um contrato de 10 anos e a pessoa vai ter energia para poder ao seu auge de carreira, você vai estar dormindo muito pouco, você não vai estar se relacionando com ninguém, né? Então, assim, é o auge. Mas acho que as coisas mudaram muito, né? A internet, creio eu, que deu uma... Veio aí pra poder dar uma... geral, tá aí a Dona Odete ou Dona Odete. Eu nunca sei se é Dona Onete ou Dona Odete. Ela voltou, ela uma artista, cantora paraense, e ela meio que começou a ter um auge com 87 anos. Olha só, maravilhoso. Ela sentadinha na cadeirinha dela, ela faz uma dancinha assim e tal. Ela é uma gracinha. Depois pesquisa aí que é uma delícia as músicas dela. E com 87, então... Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é só possível. você conquistar realmente o seu público. E você Tá ter vendo? coragem, vou fazer, acreditar, se esforçar, que pode acontecer mesmo. Lorena, essa pequena homenagem que a gente fez no nosso podcast pra você, com pessoas que foram e ainda são importantes pra você na sua carreira, eu queria saber agora novidades que a gente vai tentar fazer. Que vem ela tá aí, fazendo né? um prêmio, é isso? Que prêmio que é esse? É um prêmio? Menino, caiu. Conta. Vamos chorar agora? Vamos Conta. chorar agora. O que aconteceu? Caiu o prêmio. Era uma competição online de votações, chamado Top Hitmaker, era global. Eu ia ganhar $50 mil, porque era meu, não ia ter outro babado. $50 mil? $50 mil e uma apresentação num festival lá em Setembro, em Nova York. Meus fãs maravilhosos, amo vocês, eles são muito fervorosos. Eu falei, vamos encarar como se fosse um Big Brother Brasil. Beleza, encaramos como Big Brother Brasil. Nunca saí da primeira posição, tipo o discurso da Juliette, no coração do seu público, você nunca saiu do primeiro lugar. E aí eles mandaram recentemente, foram passando as etapas, mandaram recentemente perguntando perguntando se eu morava nos Estados Unidos, porque para continuar na competição precisa morar nos Estados Unidos. Como assim? Então, Ela não leu os não pormenores? tinha isso na inscrição. Ai, passado. Não tinha isso na inscrição. E aí? Eu acho que com tudo que tá acontecendo lá, coisa dos imigrantes e tudo mais, eles viram quem é essa menina. Ah, Lorena Simpson, é gringa. Daí viram, pô, não é, ela é brasileira, ela não sai do primeiro lugar. A campanha tava muito forte. Eu já tava tipo, gente. Eu tava até fazendo plano, comecei $50 mil. Eu já tava pensando, vou começar a ensaiar a performance. Na minha cabeça, eu falei, tu não acha que... Mandei pro meu empresário, tu não acha que eu já tenho que começar a ensaiar a performance? Pra você tem que entregar, né, meu amor? Daqui pra aí, o mundo inteiro vai ver. Figurino, menina, ensaiar é isso. agora. E aí, não, caiu meu perfil, a galera da Coreia, ninguém de outros países, não sobrou ninguém. Mas uma injustiça, né? Porque, tipo, tinham que ter... Pois é, dado tinha que esse- estar isso desde o início, foi uma entendeu? competição, tinham que cumprir ali o que E tava aí a falando. gente tentou ali argumentar. Mas é bom também você dar esse feedback aqui, né? E pros Porque teus às fãs vezes, também ficarem sabendo que, tipo Eles assim, ó, já não sabem, foi já por sabem. vocês, meus não, amores. pelo contrário, eu agradeço de todo o meu coração, todo mundo que era tanta gente envolvida, É que tanta brasileiro é gente. maravilhoso, né? Muito. E muita gente, eu falei, gente, as pessoas acreditam muito em mim, foi tão gostoso, assim, que por mais que eu não tenha ganhado, mas na minha cabeça eu ganhei. Sim, mas Entendeu? Faltam só os 50 mil. Mas vem de outro buraco, vem. E você sabe que O quando a universo galera vem aqui, atrai. é o que eu falo. O axé vem e o Pix cai na conta, é isso. Amém. Além do, prêmio, Achei. além do prêmio Furada, que ganhamos em fãs mais fervorosos, Amém. o que mais nós temos vindo aí da carreira de Vai ter Lorena? algum lançamento, algum feat? Ai, menina, não sei. Eu nem perguntei pra empresária se eu já podia falar, mas vem feat. Vou gravar amanhã, inclusive. Sério? Não Passado. sei se eu posso contar, acho que não. Que legal. Mas vem, com certeza, e tô vendo outras músicas pra gente ter os lançamentos. Eu fiquei um tempo sem querer lançar nada, as pessoas vinham, você não quer? Não, obrigada, não, thank you, no, thank you, no, thank you.
E aí agora a gente tá… Retomando. Yes, let's go, Vamos yes, voltar. let's go, yes, let's go. Vai dar tudo Então, certo, já deu. é isso aí também. Obrigada. E Lorena, uma coisa que a gente viu de início de carreira, disco, CD, Aham. hoje é visual, videoclipe. Como foi pra você essa transição? Tipo assim, você vai entregar também, você vai continuar sendo a sua raiz ou você vai ter que fazer essa atualização também de, tipo, ter que investir num videoclipe, criar alguma coisa pra também estar em YouTube, tá em redes de plataforma de Vídeo. Pois internet? é, quando eu comecei, o YouTube estava no início, né? Então, tanto que o videoclipe de Brand New Day tem muitas visualizações e as pessoas pedem, eu não vou regravar. Já vou avisando. Porque as pessoas pedem, não, regrava. Não, gente, a história foi feita ali, aquele é o videoclipe. Essa é a verdadeira história. Eu fiz com os meus amigos. aquilo é Meus criatividade, amigos né? dançaram em troca de esfirra. Que legal. Gente, Bom não saber. tinha grandes coisas. Foi minha amiga que me maquiou, foi minha irmã que coreografou, foram os meus amigos que toparam dançar, foi meu irmão que filmou com os amigos dele. legal. Então, como eu vou pensar? Não tem como. Aquilo ali é Brand New Day. Essa é a realidade do Brand Day, E é isso. a gente precisava do vídeo. Eu ainda acho que o meu trabalho precisa ser defendido com imagem. Porque o pop, ele é a imagem, né? Sim. Mas tem muita gente… É porque as coisas ficaram muito caras. O que antigamente se fazia… Tudo bem, estava no início da carreira, meus amigos topavam, mas eu tenho clipe que custou 5 mil reais. Muito tempo atrás, tá, gente? Hoje em dia, 5 mil reais, você não consegue nem o look. Mas muito tempo atrás já era dinheiro. Já era, muito mas dinheiro. era um Investimento, super gravador. clipe Era. por 5 mil. E aí a coisa foi ficando mais cara, E hoje o mercado de videoclipe é um negócio absurdo. Muito caro, né? Tudo Um é muito negócio caro. absurdo. E as grandes investem muito em Milhões, né? videoclipe. E é tudo Filme de muito Hollywood. caro mesmo. Porque o mercado foi ficando muito valorizado. Quem cobrava X passou a cobrar 3X, 4, 700 milhões de X. Mas, com certeza, eu penso que precisa ser defendido, mas querer nem sempre é poder, ou sempre é poder, só pra eu não bater o martelo aqui, Querer que não é é. poder. Ou Querer faz é que nem poder. BMD, tipo, né? Não precisa, acho que… Mas hoje em dia… Não é mais. Não tem entrega. No patamar que ela no tá, tempo já. que eu no tempo não é, no onde eu já estou na minha carreira, nem eu entregar. tenho coragem de falar, venha dançar aqui por uma esfirra, não tenho coragem mais. Então eu prefiro me preparar e tenho projetos, tem 2 projetos, mas são projetos que precisam de investimento. Sim. Sem investimento é você fazer o trabalho e jogar pelo Em ralo. vão, né? Né? Tipo, tem que ter. Hoje em dia, as plataformas digitais recebem milhões de músicas por dia. Novas, né? Tipo, Novas. é E muito a IA concorrido. agora, então, são ai, por menina, hora. é verdade, tem isso também, Então, essa IA. é um mercado, assim, que… Tá concorrido. Como somos um produto, se a gente não tem como investir e ficar num bom lugar na prateleira, mercado, você vai no supermercado, você tem… Os Tem que ser lugares na escolhido, prateleira né? são pagos, gente. Sim. Então, o produto que está lá embaixo, o cara pagou menos, porque você não vai olhar para baixo, você vai ver o que está na altura dos seus É olhos. isso mesmo. Então, sem investimento, fica um pouco mais difícil. Ah, gente, é Pode isso. acontecer? Pode acontecer, né? Se Deus quiser, o axé Vai mandar, querer. o babado acontece. Sim. Mas, Tem que saber investir, né? Vamos dizer, tem que saber Tem se que posicionar ter. também. Faz sua parte, né, meu inclusive, amor? quem estiver assistindo, olha, eu vou… gostei. Fazer um Vou pix. colocar uns milhões nessa querida. Entre em contato com a gente, Eu que a gente acho. tem. Marcas, Se vocês patrocinadores, querem marcas pra patrocinar entendeu, projetos A gente querida? tem os projetos para fazer e precisa. E vai rolar. Vamos pensar que vai rolar. A gente adorou ter você Lei aqui. Rouanet. Obrigado por você ter vindo, viu? Eu queria que você passasse um recado para as pessoas que estão te assistindo. As meninas que estão começando essa carreira de cantora, né, bailarina aqui como você. O que você falaria para essas pessoas que não te contaram no começo? Ai, não é nem que não me contaram no começo, porque eu já comecei como uma aluna. Uhum. E hoje em dia as pessoas têm uma pressa de… Eu cheguei hoje na minha aula de canto, eu já vou postar. Tudo bem, né? Mas, gente, aula, treino, treina mesmo. Vai para aula de dança, vai para aula de canto, vai para aula de instrumento. Aprende as coisas, se aperfeiçoar. Porque hoje tem tantas pessoas, mas quem vai se destacar? Claro que quem pagar vai ter um destaque maior, mas você se aperfeiçoar e você ter segurança naquilo que você faz é outra É história. a chave ali do É a sucesso. chave. Porque eu comecei, eu meio que não sabia o que estava fazendo, mas eu já tinha a dança para me dar um chão. Suporte, Eu já né? sabia me portar no palco, eu já sabia o que fazer. Então,
Mas que pra música você acabou de falar que também que não serviu de nada. Você subiu tremendo porque eu tava e era muito outra no coisa. começo. Você precisou do estudo pra te posicionar, pra te, mais. pra Se te não dar fosse minhas segurança. aulas, minhas professoras, eu fiz muito, ainda faço, mas fiz muito, ensaiava muito antes de ir para um estúdio botar uma voz. Ah, bom saber, né? As pessoas acham que é só É, chegar e e isso. fazer. Tem o Claro, talento, hoje em tem o dia- talento. Tem a genética da voz, tem a genética da voz, tem tudo Sabe que dançar. Tem colabora. tecnologia? Claro que Tem, tem, para chegar lá e autotune. picotar tudo, mas é outra história você saber o que você está fazendo. Inclusive, de muitos anos cantando no Brasil, quando fui para fora, eu não utilizei nada da minha experiência em estúdio no Brasil. Nada. Eu tentava fazer de um jeito e a pessoa dizia, não é isso. Aí eu ficava assim, quê? É outra A maneira. gente é muito amador. Coisa. Ai, é diferente o jeito que se trabalha. É diferente. Não, pra entender, é amadorismo nosso Não ou sei é... se é amadorismo, não. Eu acho que é o jeito de trabalhar. A maneira entendeu? como- Eu como você acho que é coloca a a maneira voz, de trabalhar. o- O inglês também, que o inglês é maravilhoso. Chegou lá, Não é. não, mana, a gente não tá entendendo não o que você tá falando aí, entendeu? Então, Teve mas isso? foi ótimo, porque Pra e se eu gosto aperfeiçoar. do desafio. A Ariana gosta do desafio. Eu falei, quê? Não tô acertando? Peraí, de novo. Eu fiquei 12 horas exausta, mas assim, abri um mundo novo de como gravar, como colocar Que legal, e tudo mais. uma Então, escola. Então, o meu conselho, além de acreditar naquilo que você quer fazer, se você se identifica, se você se vê fazendo, colocar a energia, estudar, trabalhar, ensaiar muito, mano. Ensaio, coisa que eu adoro, ensaiar. E agora me fala, na Semana da Pride você vai cantar, né? Meu bem. Vai fazer passagem de som daqui a pouco, me falou, Exatamente. entendeu? Hoje sabe onde fica o retorno? Já, pelo amor de Deus. Hoje, eu, inclusive, arrumei muitos calos na minha voz porque eu não tinha o retorno no ouvido. Então, a boate... Pra eu me ouvir, eu gritava. Então, eu arrumei calo, arrumei fenda, eu tava arrebentando minha voz. Então, tudo isso, querendo ou não, é escola. Até descobrir que o retorno era no ouvido? Até eu poder também investir Investir. num É seu fone. equipamento? Eu tenho o meu fone. Porque eu tenho o canal auditivo muito curtinho. Então, não é qualquer fone Fone que... que E eu- Certo. É tipo ponto, um pontozinho. É um ponto. Um E eu, pontinho. com bate-cabelo, com dança, o negócio caía. Até que eu fiz um no molde do meu ouvido. Só é meu. Se você tentar entrar, não vai não, caber. aham. No molde do meu ouvido. E aí é um mundo Teu ali dentro com você. na paz. É meio que na hora, sim, o retorno é meio imediato, porque às vezes. Aqui eu me escuto quase quase momentâneo, assim. Não tem que ser no momento, na hora, porque senão eu você perco coreografia. não desafina. Eu preciso, aí tem o volume da voz, que precisa Aham. ser separado do volume Da do música, do instrumental. aham. Porque aí se eu peço mais voz, menos voz. Dá pra poder ajustar tudo. Ajustar Os canais lá tudo. fazem isso ali pra Que você, esse babado. negócio. Então é isso, menina, estuda. E pra você poder... Estudar e tanta coisa que dá pra aprender pra ser diferencial. É isso. Lorena, a gente vendo? agradece você aqui, te chamou ter você aqui no nosso eu podcast. amei Muito obrigado por também. você ter vindo, viu? Energia boa Obrigada e sucesso pelo pra convite. você. Lorena, muito sucesso. Nos vemos aí Amém, pra nessas nós. prides da vida, Vai, entendeu, Ursound, querida? né? Hoje eu faço Ursound. sound, que eu Tá, amo. gata. Vai São ser Paulo sempre me babado. recebendo bem, vai ser tudo. Temos feats aí também chegando, entendeu? E aí, Bom, Petrobras, Chico, manda o patrocínio pra ela fazer o clipe. Tá. Vamos Pode daí, mandar. comenta aqui nesse vídeo, Ó, querida. vai ganhar um patrocinador que vai ser babado. Chama a gente pra participar do clipe. Participar. Ah, eu danço por uma Gostei. esfirra. Querida, mas eu danço pior que você no início de carreira. Então, eu pareço só de rosto bonito. Tá valendo. O que A gente importa é fica- querer fazer. A gente fica no final da rua, lá, passando, figurante. Figurante, tá Entendeu? valendo. Precisa. Tá valendo. Vamos lá, vamos pros nossos apoiadores. Tem a Império dos Leques, a Império dos Leques faz leques personalizados. Você aí de casa tem uma festa, um evento, entre em contato com a Império dos Leques pra eles poderem arrasar aí com o seu leque personalizado. Aquele que a gente fala aqui dessa maneira descontraída da sua marca, entre em contato com a gente. É isso, gato. A gente, tanto a Lorena quanto a gente somos artistas, né? E aí a gente tá procurando aí apoiadores, gente pra fazer o Pix pra gente, não é? Claro. Agora, pra finalizar, eu quero uma Kelly Key. Eu quero recordar é viver. Vamos fazer. Saindo Não, da. não, Ai, eu Baby quero. Day, Igual a Baby Baba Day. Baby. Não, tem nada de Baba Baby. Eu amava, sei coreografias até hoje, graças Cê a Deus. sabe? Eu imagino. Algumas sei. Tem tua amizade? Algumas Dá uma sei. pergunta.
Mais ou Mais ou menos, menos, não tem um muito. oi, não. não. É porque separa, Muita cada um vai pra um Bicha, o filho dela é uma canto. coisa assim de outro mundo. Eles são, os Lindo. filhos são lindos, né? A Suzana, a cara dela, enfim. Mas vamos finalizar São então lindos. com... Família Brand Day, toda. Brand Day, Vamos pode ser? Pra cantar? Tá aquecida? Dá pra fazer Não uma tô palhinha? aquecida não, mas a gente... Faz Tá assim, bom, ó. gente. Faz 7 assim, e 8, ó. vamos lá. You show me love and show me how to break away. Living in a brand new day. You show me love and show me how to break away. Na boate. Living in a brand new day. You wake me up. You change me. You keep on lighting the way. You show me love and show me how to break away. Living in a brand new day. Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo, é o Pode é Pop. Tchau, Até a gente, próxima! E agora você vai ver Internet para você. o Pode é Pop.